A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Versículo 22. Atos, capítulo 2, versículo 22 até o 36. Nós vamos falar sobre a consequência da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Prezados irmãos, capítulo 1 de Atos fala da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Tivemos oportunidade de estarmos falando sobre esse tema na última ceia do Senhor. Fala-se muito pouco sobre a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Obviamente que a morte do Senhor é o principal fato. Obviamente que a ressurreição do Senhor também é um fato importantíssimo. Mas a ascensão do Senhor também é um fato
extremamente relevante, que nós, nessa noite, temos mais uma vez a oportunidade de estarmos meditando, e aqui nós encontramos o apóstolo Pedro, e não só precisamente Pedro, mas sabemos que existiam 120 irmãos. Isso nos mostra que o trabalho de Deus não é individual. O trabalho de Deus é coletivo, é um corpo. Houve um período de 10 dias entre a ascensão do Senhor Jesus Cristo e o que nós acabamos de ler, que foi a descida, a efusão, o enchimento desse poder, para que eles fossem testemunhas. Sereis minhas testemunhas, disse o Senhor Jesus Cristo. Esse período de 10 dias, que aqui começa a igreja propriamente dita, é algo que deveria nos impactar na nossa vida cristã. Por quê? O que aqueles cristãos estiveram fazendo? Eles continuaram lá no cenáculo, provavelmente na casa da mãe de João Marcos, um dos escritores do Evangelho, e ali eles aguardaram a promessa que Jesus tinha predito. Depois de alguns dias descerá esse poder do Espírito Santo. Eles estiveram orando. A oração é um requisito fundamental para a obra do Senhor. Agora, a responsabilidade, depois deste evento em que aqueles moradores pensaram, esse pessoal está todo cheio de mosto, e Pedro vai falar que ainda era 9 horas da manhã, e os judeus não se embriagavam nesse horário. Às vezes eles usavam um pouco de vinho na refeição do almoço, então eles não estavam embriagados. Era algo sobrenatural, era o poder de Deus manifestado na vida daqueles 120 discípulos, daquelas 120 pessoas que aguardavam essa promessa. Agora Pedro, ele se levanta e faz esse discurso. É muito importante para aqueles que utilizam da palavra de Deus para se pronunciar publicamente, observar esses discursos que foram registrados por Lucas, o escritor de Lucas, do Evangelho e de Atos, porque tem conteúdos importantes para todos aqueles que usam da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observem a responsabilidade daquelas 120 pessoas. Será que nesse contexto que acabei de ler a palavra do Senhor, você poderia se enquadrar e dizer: conte comigo, Jesus, eu vou dar prosseguimento nessa obra? Será que você poderia se enquadrar ou não? Difícil, né? Porque se alguém falhasse, tudo aquilo que Jesus tinha feito ia dar por água abaixo. O Evangelho não teria chegado até os nossos dias. Obviamente, Deus tem os seus propósitos em determinadas pessoas, em que, como diz lá em Efésios capítulo 4, e Ele
deu uns para apóstolos, para doutores, para pastores, que são pessoas que vão estar recebendo um privilégio maior, porque você ser um porta-voz de Deus, até os anjos gostariam de fazer isso. Então isso é um grande privilégio que nós temos, mas ao mesmo tempo nós temos uma grandiosa responsabilidade de levar para uma próxima geração esta fé que um dia o Senhor, Ele nos deu, porque Ele é autor e consumador da fé. Amém? Você tem essa fé nesta noite? Então Pedro, aquele Pedro que negou o Senhor Jesus Cristo, ele é um outro Pedro, um Pedro cheio do poder de Deus. E o que ele vai falar aqui, ele vai fazer uma exposição minuciosa de um contexto histórico, de como aconteceu até aquele momento desse derramar do Espírito Santo e do início da formação da igreja. E nós vemos que nessa ascensão, os propósitos de Deus, o domínio que Pedro está falando aqui, de que o Senhor Jesus Cristo, Ele, assim como Ele ascendeu ao céu, Ele tinha que subir fisicamente com aqueles olhares atônitos, fitos no céu, e aqueles dois varões angelicais dizendo: este mesmo Senhor que vocês viram subir e uma nuvem o envolver, Ele um dia descerá. Aleluia! Você tem essa esperança? Um dia Ele descerá para estabelecer o seu domínio eterno, o seu reino milenial aqui na terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Ele vai voltar para buscar a sua igreja e assim estabelecer esse domínio. E da mesma forma que o Senhor subiu literalmente, espiritualmente Ele enviou o Espírito Santo de Deus. E o fato do derramamento do Espírito Santo de Deus nos mostra uma realidade da ressurreição do Senhor Jesus, um fato histórico na vida daqueles 120 homens e mulheres e daqueles 3.000 que se converteram, esse fato histórico da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele subiu literalmente e ao mesmo tempo espiritualmente desceu o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. E o Senhor Jesus Cristo pôde dizer lá em Mateus capítulo 18, verso 20: aonde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Aleluia! Oh, que coisa gloriosa é saber que o Senhor Jesus está no nosso meio. Pode não estar ninguém principal, uma autoridade, mas a presença do Senhor Jesus em nossas reuniões é fundamental. E quem faz com que o Senhor esteja aqui é cada um de nós que chega neste lugar e busca a presença do Senhor, porque Ele habita no meio do seu povo. Aleluia. Agora, pensemos o que o Senhor Jesus está fazendo no céu. Qual a sua função
Será que ele está de braços cruzados, sentado num trono? Sentado no trono ele está, mas qual é a sua atividade? A Bíblia fala de duas atividades que o Senhor Jesus está agora realizando. A primeira é a intercessão. Dá para você repetir? Intercessão. O Senhor Jesus é o nosso advogado, é aquele que nos defende, é aquele que passou pelas mesmas circunstâncias que nós passamos neste mundo, mas sem pecado. Então ele está agora à destra do Pai, intercedendo por nós. Podemos ler isso em 1 João, capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está intercedendo por nós. Podemos ler Romanos, capítulo 8, versículo 34, diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e ele faz o quê? E também intercede por nós. Oh, que maravilha! Aleluia! Saber que Jesus olha para cada um de nós como nosso intercessor. Podemos ler ainda Hebreus, capítulo 7, versículo 25, o autor aos Hebreus diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre, sempre, sempre para interceder por ele. Que privilégio que nós temos, prezados irmãos, de ter, como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo destaca a humanidade do Senhor Jesus. Ele poderia falar Jesus Cristo, Deus, mas ele fala Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque tinha que o Senhor Jesus se encarnar, tomar a forma humana e ser o nosso substituto, aquele que seria o vicário, substituto, e expiar os nossos pecados diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, ele tem esse direito. E uma segunda coisa que Pedro fala sobre essa ascensão do Senhor Jesus Cristo, é o que está nos versículos 33 a 35 de Atos capítulo 2, que nós vamos reler, que diz assim: de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses antes de prosseguir a leitura e mostrar aqui para os chamados unicistas, para as testemunhas de Jeová, para grupos religiosos que falam que não existe a palavra Trindade na Bíblia. Aqui está a doutrina da Trindade.
De sorte, quem foi exaltado pela destra de Deus? Você pode dizer? Quem foi exaltado? Quem? Quem? Bem alto. Quem foi exaltado? Mais alto. Jesus foi exaltado. E ele foi exaltado, foi recebido por quem? Pelo Pai, né? E a promessa do Espírito Santo, a Trindade, bem clara, registrada nessa doutrina fundamental da nossa fé cristã, do nosso credo. Isso é fundamental para que você vai ouvir outras conversas aí, e isso prejudica a sua fé. Continuando, versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmo 110, versículo 1. Escabelo, extrato, em outra tradução. Isso significa o quê? Que Jesus foi exaltado, que Jesus bateu na cabeça do inimigo, ele lhe ferirá o calcanhar, e tu esmagarás a sua cabeça, a cabeça da serpente foi esmagada, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, ele é exaltado. Mas nós continuamos na vida cristã, e a vida cristã é uma vida de luta. O Senhor conquistou a vitória lá na cruz do Calvário, mas o inimigo das nossas almas, ele está solto. Que mais? Principados e potestades, que mais? Seus dardos inflamados, ele joga, aponta contra nós, ele quer a nossa destruição, disse Jesus em João capítulo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, isso é o que ele faz, ele quer destruir a sua alma, ele quer destruir a sua fé, ele quer destruir o seu lar, ele quer destruir os seus negócios, ele quer te paralisar. Existia um soldado japonês na Segunda Grande Guerra Mundial, que ele ficou numa das ilhas do Pacífico, ele ficou 30 anos preparado para guerrear, porque ele pensou que a guerra não tinha terminado. A cultura oriental dizia que lá o imperador, um verdadeiro Deus, não poderia perder a Segunda Grande Guerra Mundial. Então ele ficou totalmente alheio. Assim são muitos crentes, estão vivendo como se a vitória do Senhor já não fosse conquistada. Nós temos que saber, ainda utilizando o exemplo da Segunda Grande Guerra Mundial, nós sabemos que existiu um dia D. Você sabe qual foi esse dia D? Esse dia D não foi que acabou com o exército alemão, mas foi o dia em que os aliados desembarcaram no porto, num local, numa praia da Normandia, na França, e ali eles foram conquistando territórios até chegar em Berlim, a capital da Alemanha
nazista. Então eles foram empurrando, e aqueles soldados alemães, eles foram difíceis de serem derrotados. Assim também, o dia D da nossa vitória já chegou lá na cruz do Calvário, mas nós temos que desembarcar e estarmos avançando a Canaã celestial. O Senhor está do nosso lado. Nós vamos ter conflitos espirituais profundos na nossa vida, mas em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Não é uma palavra triunfalista que você ouve por aí, é a realidade, porque Pedro está dizendo aqui que Cristo está à destra do Pai. Mateus capítulo 26, o Senhor fala sobre isso. Veja comigo, Mateus 26, versículo 64, quando o Senhor está diante daqueles sumo sacerdote, Anás, Caifás, disse-lhes Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Mas muitas das vezes nós vivemos uma vida cristã como que derrotados espiritualmente e outras coisas falando. Isso não é possível. Veja comigo o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 20. O apóstolo diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então nós que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, que o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se você é igreja do Senhor, se você se considera parte do corpo do Senhor, você tem que ter esta vida cristã. Jesus é o cabeça, nós formamos o corpo, e a vida cristã significa o Evangelho e mais consagração de cada um de nós. Não adianta 1, 2, 3 estarem vivenciando isso tão somente, mas o importante é que todo o corpo do Senhor esteja vivenciando esta realidade espiritual, para que realmente nós possamos avançar, encurralar este inimigo das nossas almas. Aqui não, inimigo. Sujeitai-vos a Deus, diz Tiago, resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes ele está lá dentro da nossa casa, está sendo convidado, e nós precisamos ter todo cuidado. Pedro fala, esse mesmo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, ele diz que o Satanás, o diabo, é como um leão que ruge, que brama, buscando a quem possa tragar. Uma figura bem prática, simples de imaginarmos
como é este leão. Este leão não é aquele que estava lá nas arenas, nos coliseus de Roma, solto. Os cristãos estavam lá e aqueles imperadores romanos soltavam aqueles leões famintos para trucidar a carne desses nossos irmãos mártires. Mas Pedro fala que ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Isso significa que este leão, ele tem uma certa ação, uma certa amplitude, aonde ele pode se locomover. É como um cão bravo que o morador tem na sua casa, e quando chega um visitante, a primeira coisa que ele vai fazer é prender o cachorro, é prender o cão. O cão fica naquele espaço, ele fica latindo, ele fica ameaçador, mas ele está preso. Assim é o inimigo. O inimigo está preso debaixo dos estratos dos pés do Senhor Jesus Cristo. É o que diz o texto. Ele está preso, mas se você adentrar no território dele, ele vai te destruir. Ele vai te morder. Ele vai te devorar. Ele não tem pena. Ele vem mesmo. Então, irmãos, a nossa luta, diz Paulo, em Efésios capítulo 6, um texto muito conhecido, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, nos lugares celestiais. E nós temos que estarmos lutando com essa realidade espiritual. Se nós estamos na vida da fé, o que nós queremos? O que nós almejamos? O que você almeja? Você almeja um casamento? Almeja saúde? Almeja uma posição na sua sociedade? Eu creio que qualquer pessoa de bom senso almeja a vida eterna que Cristo prometeu. Amém? Almeje estar com Cristo. Vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Saber que nós fomos perdoados dos nossos pecados e agora somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é o básico, é o fundamental. Buscai o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você almeja isso? Nós devemos almejar isso nessa vida espiritual que o Senhor despertou, o novo nascimento em nós. Nós não podemos nos acomodar, mas nós temos que enxergar as realidades, e a ascensão de Jesus é um grande fato histórico. Jesus subiu aos céus, e Ele está sentado na sua majestade, no seu trono de glória. Então, meus irmãos, Pedro termina dizendo, fazendo uma declaração culminante, nesse versículo 36 de Atos 2, saiba, isto é, conheça, saiba, não fique alheio a uma realidade. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, e também para nós, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro realça que Jesus Cristo é o Messias do Antigo Testamento. Ele vai dizer isso depois
virando a página, Atos capítulo 3, num outro discurso, ele vai dizer no versículo 18: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Aleluia. Versículo 20 diz: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O Cristo, o Messias de Israel. Pedro dá esse realce. Também ele fala que ele é Senhor exaltado. Se com a tua boca creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, no seu coração creres, porque com a boca se confessa. Romanos capítulo 10, versículo 4 fala sobre isso. Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E Filipenses capítulo 2 também fala sobre isso, da humildade do Senhor. Ele agora é um Senhor exaltado, e Ele é um Rei vitorioso. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e 25, o que Paulo está dizendo. Diz a palavra de Deus: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Você pode glorificar o nome do Senhor? Vamos ficar em pé. O Senhor quer reinar. O Senhor está intercedendo e ao mesmo tempo Ele está à destra do Pai.